Fala tu, olha só, o que faz, o que leva alguns pastores com mania de grandeza, contrariando todas as recomendações científicas, governamentais, o que faz com que esses iluminados queiram reunir grandes multidões, mesmo neste tempo de pandemia de coronavírus. Isso vai ficar registrado na história dessas pessoas, desses personagens, da nossa história. Bem, a primeira hipótese é que são pessoas sem noção, pastores absolutamente sem noção do perigo, do vírus, das consequências, da sociedade, do esforço comum que está sendo feito, realizado. Pessoas estão desacelerando e se colocando de forma preventiva numa situação que está sendo recomendada. E ao fazerem isso, eles simplesmente, ao colocar essas pessoas em risco, eles dão um sinal assim tão grande de tô nem aí, ou seja, não sei o que está acontecendo, sem noção de que o mundo desacelera, grandes economias estão desacelerando. A recomendação pelo recato, pelo isolamento social momentâneo, é porque somos o que somos, um país que não tem lá essa grande estrutura nem econômica, nem de saúde pública, e precisamos ter cuidados. Bem, uma outra hipótese não é que não tem noção, é que essas pessoas, nesses roupantes, elas querem afirmar o quanto vivem no sobrenatural. Então, contrariam o natural, contrariam o bom senso, contrariam a ciência, porque querem afirmar a fé, o sobrenatural, o extraordinário. Como que a dizer, nós não podemos ficar de cabeça baixa diante das adversidades da vida. Fazem isso o tempo todo, esses falastrões, do templo, que não são todos, obviamente, os religiosos, nem evangélicos, nem católicos, nem de qualquer outra ordem, mas são muitos os que assumem esta posição de profunda arrogância e se sentem imprescindíveis. Ai das meigas ovelhas se não tiverem as suas ministrações especiais. Elas não vão sobreviver, elas vão entrar em pânico, elas não sabem se conduzir sozinhas, elas dependem deles. Caramba, que nível de adoecimento, né? Bem, eu só quero situar e lembrar que quando Jesus quis ensinar os seus discípulos a orar, ele pegou dois exemplos. Um de um religioso que queria ser eloquente, que se colocou numa posição evidente, que levantou a voz e bem alto começa a falar dele mesmo para que Deus pudesse apreciá-lo. O outro, contrito, envergonhado, estigmatizado, não tinha nem voz, nem coragem de enfrentar aquela multidão de ouvintes, de oração alheia, diga-se de passagem. Mas Jesus os toma como dois grandes exemplos, um a ser seguido e outro a ser ignorado. E logo depois ele ensina a oração que diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Mas ele antes diz qual seria o lugar adequado para orar o Pai Nosso. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto o Pai te ouve. Jesus está falando da eloquência religiosa em comparação à intimidade de gente que tem necessidade de Deus e que busca Deus no lugar que talvez seja o lugar mais íntimo, aonde nós estamos nus, aonde podemos nos despir e não precisamos impostar a voz. Só podemos e devemos ser autênticos, inclusive para orar e interceder nesse tempo de coronavírus. Que a gente possa buscar a prudência de Cristo, que nos ensina a chamar Deus de Pai, e não de barraqueiro da fé.